Vamos lá então, meu povo. John Mill, vídeo 4, aula de 1 dos 6. Paramos aqui em liberdade. Falei ali a questão do cigarro, né? A gente viu na aula anterior a questão do princípio do dano, que é bem importante. Vamos falar agora da liberdade. Liberdade é um tema bem importante no pensamento de John Mill. E aqui eu começo com duas frases dele, né? Sobre si mesmo, sobre o seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. É o caso do cigarro. Se eu quero fumar, cara, o azar é o meu. O azar é o meu. A priori eu não estou gerando dano nenhum a um terceiro, a uma outra pessoa. É desejável que em coisas que não dizem É desejável que em coisas que não dizem primariamente respeito a outros, a individualidade sempre se imponha. Ou seja, tudo aquilo que não está relacionado aos outros, tudo aquilo que não gere dano a outro, nós somos soberanos, tá? Nós somos soberanos. Claro que isso é um princípio básico. No mundo prático, no dia a dia, a coisa fica mais complexa, tá? E dentro da liberdade aqui, a gente pode identificar três dimensões dessa liberdade, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a liberdade que concerne apenas a nós mesmos. Essa liberdade que apenas concerne a nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, nós somos soberanos. Toda parcela da conduta de uma pessoa que se refere apenas a si mesma, então, ou seja, nós estamos falando no domínio interno da consciência, no domínio interno da liberdade de expressão, liberdade científica e a liberdade religiosa. Se eu acreditar em gnomos, ninguém tem que interferir nisso, muito embora seja ridículo, tosco, bizarro. A partir do momento que eu não gero dano a ninguém, eu posso acreditar lindamente em todos os gnomos e elfos da Terra. Essa liberdade de opinião, sobretudo, de expressão, sobretudo, ela é absoluta. A priori, ela não tem restrições. A priori, ela é, sim, absoluta. Tá? Podemos dizer, talvez, que aí nós estamos diante, sim, de um direito absoluto. Essa liberdade de expressão, de consciência e religiosa. A liberdade de projeção da própria vida, na medida de que nosso plano, a liberdade de projeção da própria vida, na medida em que o nosso plano não prejudique os demais, mesmo que eles achem algo tolo, perverso ou errado ou bizarro. A liberdade de projeção da vida seria aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, tá? Ah, se eu escolhi vender amendoim na praia, entendeu? O problema é meu, tá? O problema é meu. Eu não estou prejudicando ninguém em relação a isso, tá? O John Mill ele traz um exemplo aqui que é interessante, tá? É um exemplo primeiro daquele cara que é pródigo. Então eu sou um sujeito pródigo. Tudo que eu gasto eu ganho em cerveja, em festa e por aí vai. A priori ninguém tem que intervir em relação a isso, porque eu não estou gerando prejuízo a ninguém, tá? As pessoas sim podem me aconselhar, tá? As pessoas sim podem me aconselhar, né? Amigos, a sociedade como um todo pode me aconselhar, dizendo, ó, esse caminho que você está seguindo não é um caminho de sucesso, tá? Beleza, tá? Só que aí o John Mill traz o outro exemplo. Imagine agora então que essa mesma situação, mas eu estou falando de um pai de família, tá? Ou seja, a esse pai de família é dado ser pródigo em gastar tudo com bebida, com festa, com amigos? Segundo o John Mill, o John Stuart Mill, não. Por quê? Porque nesse caso especificamente, eu estou gerando um prejuízo àqueles que dependem de mim. Então justifica o Estado intervir, tá? E um juiz decretar uma prodigalidade, me interditando, por exemplo. Tá? A terceira dimensão é a liberdade de reunião e a liberdade de associação. Tá? É lícita qualquer liberdade de reunião e de associação, desde que não gere dano aos demais. Então, olha o princípio do dano presente aí. Tá?
Olha o princípio do dano, presente tanto aqui no B quanto no C. Se a gente somar a liberdade A, B e C, nós temos aquilo que se chama de princípio da liberdade, em sentido genérico, que nós podemos encontrar em John Mill. Este princípio da liberdade. Uma questão importante, tá? O princípio do dano, a limitação, se aplica também aqui nessa liberdade que concerne apenas a nós mesmos? A priori não, gente, tá? A limitação é essa liberdade aqui, ó, que concerne apenas a nós mesmos, ela é ilimitada, ela não admite nenhuma limitação. Tá? Não admite a priori nenhuma limitação. Apenas em casos muito extremos, comprovado dano a um terceiro, a que aí sim ela pode ser limitada. Esse princípio da liberdade que nós vimos, somando A, B e C, tá? A é essa dimensão da liberdade, B é essa dimensão e C é essa dimensão. Esse princípio ele não se aplica a crianças e a pessoas doentes, segundo John Mill, porque criança não tem autodeterminação e aquela pessoa doente que também não pode se autodeterminar, não pode se dizer que ela tem liberdade. Não se aplica àquilo que ele chama de sociedades retrógradas, sociedades não desenvolvidas, sociedades que não estão preparadas para um debate livre e igualitário de ideias. Por isso, eu destaquei, tá, aqui em cima, ó, o princípio do dano. Ó. O único propósito pelo qual o poder pode ser exercido de forma justa sobre qualquer membro de uma sociedade civilizada. Então, esse é um pressuposto básico do pensamento de John Mill. Na visão dele, todo o pensamento dele não se aplica para sociedades que não estão devidamente desenvolvidas do ponto de vista cultural. Tá? É um ponto de muita crítica que a teoria do John Mill recebe, beleza? Mas, na visão dele, não se aplicaria para sociedades retrógradas, bizarras, que não sabem conviver com a diferença, que não sabem debater aspectos diferentes, que sempre veem no outro um inimigo, simplesmente porque ele discorda das minhas ideias. Também não se aplica para povos perturbados por distúrbios, agitações e disputas, ou seja, países em guerra civil, países em grave crises institucionais, à beira de total rompimento da estabilidade. Isso até está na nossa Constituição, vocês vão aprender em Constitucional lá na frente, que existem os institutos de Estado de Defesa, Estado de Sítio. Nesses institutos, uma vez decretados, é até possível limitar as liberdades. Por quê? Porque é uma situação onde está ameaçado por um distúrbio, uma agitação e uma grave disputa. Tá? E por fim, aqueles povos que estão rodeados por ameaças de invasores estrangeiros. Aqueles países que estão sob eminência, sob ameaça de guerras internacionais. Tá? Liberdade e limitação. Ainda o tema da liberdade e dos limites. A liberdade se compatibiliza com o limite. Ok? Então não dá para dizer que as liberdades são ilimitadas. Elas podem encontrar limites, sim. Sobretudo, essas duas aqui, ó. A liberdade de projeção da vida e a liberdade de reunião e associação. O maior problema que nós temos é na limitação da liberdade naquilo que concerne apenas a nós mesmos. Tá? Esse é o maior problema. Ou seja, tudo aquilo que está referente a mim mesmo, meu corpo, eu sou soberano. Nesse aspecto, não há qualquer limitação. Tá? Não há qualquer limitação. Mas vamos desenvolver um pouco melhor esse argumento. Tá? A liberdade, então, ela pode ser compatível com os limites decorrentes da lei. Mas o limite deve ser justificado pela utilidade para a própria liberdade. Então, qualquer limite sobre a liberdade dos indivíduos só se justifica se ele gerar mais liberdade para os outros indivíduos. Então, vamos pensar aqui do ponto de vista da reunião. Tá? É legítimo o direito de reunião e associação, beleza.
Mas e se nós criamos uma reunião e uma associação com o intuito de perseguir e até mesmo agredir pessoas que nós consideramos inferiores, tá? Eu estou exercendo esse meu direito de reunião e de associação, no entanto, eu estou gerando um dano imediato a outro, tá? Prejudicando inclusive os outros até de se associarem. Fazendo isso, então, é legítima a limitação desse direito, porque ele vai potencializar a liberdade dos outros. Então, é um exercício de direito que está gerando dano a outro. Então, justifica-se. Justifica-se por quê? Para evitar o dano e também para promover utilidade, no sentido de garantir liberdade para todas as outras pessoas. A única liberdade que pode ser limitada é aquela que tem a probabilidade de causar dano a outrem. Aquilo que eu falei anteriormente, que desemboca mais uma vez na questão do princípio do dano, tá? Que é um ponto extremamente importante no pensamento do nosso colega aqui. A priori, a liberdade que diz respeito somente à pessoa, que é essa aqui A, que nós vimos, essa, a priori, ela é absoluta. Tá? Então, qualquer liberdade que diz respeito a mim mesmo, ela é absoluta. Ao meu patrimônio, ao meu corpo, às minhas convicções. Né? Então, sobre si mesmo, sobre o seu corpo e a sua mente, aqui não tem como limitar ninguém. Tá? Aqui não tem como limitar ninguém. O que mais vai gerar um pouco de celeuma é em relação à limitação da liberdade de expressão, a limitação da liberdade científica e religiosa. Aqui gera-se mais problemas, porque, em tese, nesses casos aqui, pode gerar alguma potencialidade de dano a outro. Vamos tentar explicar isso um pouco melhor. Okay? Então, a priori, a liberdade que diz respeito somente à pessoa, de regra, ela é absoluta. Qualquer intervenção nela, aquele que quer intervir tem o ônus de comprovar a utilidade dessa intervenção. Utilidade no sentido de gerar mais prazer para a sociedade, gerar mais liberdade para a sociedade. A liberdade de expressão contribui para a utilidade, pois tende a favorecer o interesse das pessoas como sujeitos em desenvolvimento. Então, isso é extremamente importante. Então, a liberdade que diz somente a minha pessoa, dentro dela, nós temos a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, na visão de Stuart Mill, a liberdade de pensamento, de expressão, de ideias, ela é extremamente útil dentro de uma democracia. Por quê? Porque ela favorece, tá, o desenvolvimento das artes, ela favorece o desenvolvimento das ideias, ela favorece o desenvolvimento científico. Então, ela é extremamente importante para que o indivíduo se desenvolva enquanto tal. Tá? Alguém poderia dizer, professor, mas pode ser que alguém use de uma forma equivocada a liberdade de expressão. Pode ser que alguém faça um mau uso dessa liberdade. Realmente, pode ser. Tá? Esse perigo existe. Mas é melhor pagar esse preço, tá, do que aceitar a restrição incondicional da liberdade de modo a priorístico. Sim, vai ter um ou outro que vai abusar do seu direito de liberdade de expressão? Vai. Mas é melhor correr esse risco que um ou outro faça do que simplesmente criar uma liberdade que já nasce limitada a prioristicamente. Ok? Nota aí mais uma vez o argumento de utilitarismo. Ou seja, vamos ter o risco de um ou outro fazer merda, tá? Porque é melhor do que simplesmente limitar completamente. No entanto, isso é importante deixar muito claro, tá? A liberdade de agir, essa sim possibilita maiores intervenções. Segundo John Mill, ninguém defende que as ações sejam tão livres como as opiniões. Isso é muito importante, gente. E é uma linha tênue, tá? É uma linha tênue, até hoje é muito debatido.
Mas, de imediato, a gente tem que fazer esse esclarecimento. Uma coisa é uma liberdade de opinião. Outra coisa é uma ação. Outra coisa é uma conduta material. São coisas diferentes. E a gente tem que ter isso bem claro. Ah, mas uma coisa pode levar a outra? Pode, tá? Pode, ok? Mas a priori a gente tem que fazer essa distinção. Uma coisa é ter opinião, e uma opinião sincera. Eu não estou falando de fake news. Eu não estou falando de falsificar uma realidade e tocá-la para frente sabendo que é falsa. Não, é uma opinião. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma opinião sincera sobre determinada questão. Tá? Eu estava agora conversando com um amigo sobre o famoso artigo 142 da Constituição Federal, se aquilo autoriza ou não autoriza uma intervenção militar constitucional. Vamos dizer que eu, Maurício, tenho uma opinião sincera de que, sim, aquele artigo autoriza uma intervenção constitucional militar. Tá? Isso é uma hipótese, eu não estou dizendo que eu concorde com isso. Tá? Vamos dizer que eu tenho essa opinião sincera, que na minha leitura, tá, a partir de até outros dados da Constituição, outros autores, sim, o 142 legitima uma intervenção constitucional militar. Isso é a minha opinião. É legítimo restringir essa opinião? Não. É bom que essa opinião circule, tá? Circule, beleza? Outra coisa, tá, é eu criar um grupo paramilitar, armar este grupo paramilitar e, sei lá, dar um golpe de Estado junto com elementos das Forças Armadas. Isso já é outra coisa. Tá? Isso já é outra coisa. Conseguiram entender? Então, vamos dar um exemplo até mais radical. Uma coisa é o sujeito defender a opinião que, sim, teria que existir um golpe militar no Brasil, tá? E implantar uma ditadura. Os saudosos da ditadura sempre dizem isso. É lícito restringir essa opinião? Não, não é de maneira nenhuma. Essa opinião tem que circular. Ela tem que fazer parte do debate público. Ela tem que circular. Quem quiser defender ela, defenda. Outra coisa é eu pegar em armas e cometer atos de tentativas de um golpe de Estado e implantação de uma ditadura no Brasil. Conseguiram entender a diferença? Tá? Ou seja, nós temos então que a liberdade de opinião e de pensamento, essa é absoluta. Mesmo que essa opinião, esse pensamento seja bizarro. E claro, aqui vai aumentar a discussão, depois se der tempo eu faço um outro vídeo. Aqui vai entrar na questão do discurso de ódio. Aqui vai entrar na discussão de que, eu posso ter opinião, a liberdade de pensamento, de opinião, em dizer que a raça ariana é uma raça superior. Tá? A priori, na minha leitura que eu tenho de John Mill, sim. Sim, eu posso ter totalmente essa liberdade de opinião. Lembrando que na Alemanha, isso já é considerado crime. Tá? Que eu, particularmente, acho um grande equívoco, mas eles têm as particularidades dele. Olhando essa questão a partir da teoria do John Mill, eu não vejo nenhum problema o sujeito defender uma superioridade ariana. Tá? E, consequentemente, a inferioridade de algumas outras pessoas. Só que isso é uma linha muito tênue do chamado discurso de ódio. Tá? Que depois eu vou ver se consigo a gente falar um pouco sobre isso. Porque no discurso de ódio, eu desenvolvo uma opinião e um pensamento, que até pode ser uma opinião e um pensamento sincero. No entanto, eu excluo outras pessoas do debate. No entanto, eu diminuo outras pessoas no espaço público. No entanto, eu faço com que essa minha ideia funcione no sentido de um aniquilamento do outro. E a partir daí a gente já poderia sustentar, então, que aplicaria-se, então, a teoria do dano. Muito embora ainda seja no plano das ideias, mas a ideia que eu estou desenvolvendo não é uma ideia compatível dentro de um plano democrático, onde essas ideias
tendem a gerar o ser humano a uma evolução enquanto seres humanos. Essa minha ideia procura diminuir o outro. Essa minha ideia procura aniquilar e eliminar o outro. Aí a gente já cairia no, na teoria do dano. Então note, pessoal, que é uma linha muito tênue. Tá? Muito tênue. Principalmente quando nós estamos falando em opiniões e pensamentos que geram essa situação mais radical. Depois eu vou tentar falar um pouco melhor sobre o discurso do ódio. Então, mas a priori, a liberdade de opinião e pensamento, por mais bizarra que ela seja, ela é absoluta, a priori. Depois a gente fala sobre o discurso de ódio. Já a liberdade de ação, essa é restrita. Então eu posso falar a bobagem que eu quiser, mas a partir do momento que eu começo a agir, aí nós temos então algo que deve ser restrito, ok? Liberdade e violência. É legítimo restringir a liberdade de expressão quando ela constituir uma incitação imediata à violência. Talvez aqui entra a questão do discurso do ódio. No discurso do ódio, eu estou gerando uma ideia que redunda direta e imediatamente o ódio a uma pessoa, o ódio a uma classe, o ódio a um grupo, a uma etnia, a uma raça. Este ódio é intrínseco à noção de violência, de eliminar aquele outro, de aniquilar, de diminuir aquele outro. Então, é legítima a restrição à liberdade de expressão em casos extremos, quando ela constitui uma incitação real, imediata, de violência. Uma coisa, aqui um exemplo que o John Mill traz, tá? Uma coisa é o dizer que comerciantes de trigo fazem pessoas pobres passar fome. Porque eles monopolizam o preço do trigo e fica muito caro, os pobres não podem comprar pão. Isso é uma coisa. Isso é opinião. Isso é uma ideia. A priori não pode ser limitada. Outra coisa é usar essa ideia, tá, enquanto uma palavra de ordem na frente da casa desse comerciante, incitando pessoas a usarem de violência, invadirem aquela casa e destruir, aniquilar aquele sujeito. Conseguiram entender a diferença? Ou seja, é extremamente importante quando a gente fala de liberdade de expressão, avaliar o contexto das palavras e as circunstâncias dessa fala. Isso é extremamente importante, tá? Para a gente tentar distinguir. E aí o caso concreto que vai dizer, para a gente tentar distinguir uma coisa é o desenvolvimento da opinião. Eu tenho uma opinião sincera que sim, os comerciantes de trigo estão gerando fome para o país. Outra coisa é com uma tocha na frente da casa de um comerciante, gritando palavras de ordem, dizendo que o comerciante que monopoliza o trigo deve morrer. Conseguiram entender a diferença? É tênue, tá? É tênue. Continuando aqui. Princípio da falibilidade. Esse também é um ponto extremamente importante do pensamento de John Mill e, na minha opinião, uma das condições essenciais da democracia. Para que a liberdade, sobretudo a liberdade de opinião, exista, é necessário pressupor sempre a falibilidade dos nossos argumentos. Ou seja, não existe debate público sincero se eu parto do pressuposto que a minha ideia que eu sustento, ela é infalível. Ou seja, que ela é uma verdade absoluta. Porque se ela é infalível e é uma verdade absoluta, não há debate. Eu não me disponho a mudar de ideia. Só existe um debate democrático e efetivo de ideias quando eu parto do pressuposto que as ideias que eu defendo não são verdades absolutas. Ou seja, que as ideias que eu defendo são falíveis. Porque a partir do momento que eu admito essa falibilidade, eu reconheço que eu posso mudar de ideia. A democracia é incompatível com cabeça dura. A democracia é incompatível com pessoas que não sabem reconhecer enganos, que não sabem reconhecer que o outro pode pensar diferente e que, inclusive, esse pensamento é o pensamento mais correto do que eu defendo. Tá?
Então, não é possível a liberdade a partir de uma noção imutável de verdade. Não é possível nem a democracia. O debate livre de ideias é fundamental para o aperfeiçoamento humano. Tá? Esse é importante, o debate livre de ideias. Isso até também é uma ferramenta importante quando a gente vai avaliar o discurso de ódio. Até que ponto aquele discurso de ódio é uma ideia que visa circular um conhecimento a fim de aperfeiçoar a condição humana. Ou se é simplesmente uma ideia para eliminar seres humanos que eu não gosto, por algum motivo que eu inventei. Tá? Uma ideia só pode ser admitida se ela for amplamente testada dentro do debate público, e um debate público, como eu disse, sincero e suposto a mudar de ideia. Tá? E predisposto, melhor dizendo, a mudar de ideia. Se a ideia for verdadeira, segundo John Mill, ela vai prevalecer. Tá? Se uma ideia, uma opinião que é posta ao debate público e é testada por várias outras opiniões, e ainda assim essa ideia se mantém de pé, é porque então ela, em tese, ela por enquanto, no estado da arte, ela não foi superada. Então ela é válida. No entanto, se essa ideia for comprovada por outras ideias que ela é equivocada, ela será derrotada. Não serviu para nada essa ideia? Não, serviu justamente para ela ser derrotada e afirmar a opinião alheia. Ou seja, gente, envolve aqui várias questões, talvez até mesmo uma questão de vaidade, isso a gente vê muito na academia, né? As pessoas defenderem ideias muitas vezes baseadas em vaidade, porque não querem mudar de ideia, porque eu vou ter que reconhecer que eu estou errado. Tá? O reconhecer que está errado é essencial dentro de uma democracia. E a ideia errada, mesmo sendo errada, segundo John Mill, ela tem a sua função, justamente para isso, para provar que é errada. Tá? Para provar que existe uma outra que é certa. Por isso que eu sempre digo em sala de aula, não deu tempo da gente falar isso em sala de aula, né? Toda pergunta, ela é sempre muito bem-vinda. A pior pergunta é aquela que não é feita. Por mais bizarra que seja uma pergunta, é importante que ela venha ao debate público, justamente para mostrar que ela é bizarra, que aquele pensamento é errado. Ah, mas o cara é um burro em falar aquilo. Se a gente pensar assim, aí realmente não existe nenhum debate democrático, né? Aí só existe a força pura, né? Princípio da Liberdade segundo John Rawls. John Rawls é um autor que eu gosto muito, tá? Ele tem esse livrinho aqui, ó. Ele fala sobre vários outros autores, ó. Conferências sobre a filosofia política, sobre a história da filosofia política. Um dos autores que ele trabalha aqui é o John Rawls. Gosto muito do... Um dos autores que o John Rawls trabalha ali é o John Mill. E analisando o princípio da liberdade, né, que são aquelas 3 dimensões da liberdade, o Rawls ele traça a seguinte ideia. Tá? As leis do Estado e a opinião pública, em regra, não podem limitar a liberdade dos indivíduos. Somente podem limitar essas liberdades se essas liberdades ferirem, violarem interesses legítimos dos outros. E nada mais está falando do que é o princípio do dano. Lembrando que aqui a gente está falando de dano. Não se justifica limitar uma liberdade para gerar um bem para uma outra pessoa, para gerar um favorecimento a uma outra pessoa. Não. A limitação só existe para evitar um dano a outra. As razões, faltou um acentinho aqui, para se limitar a liberdade devem sempre ser fundamentadas em razões de certo e errado, a partir de uma lógica utilitarista. O certo é aquilo que gera prazer, o errado é aquilo que gera dor. Tá? E o prazer aqui, não se esqueçam que tem aqueles prazeres superiores e inferiores. Jamais se pode limitar a liberdade pelas seguintes razões. Faltou de novo um acento aqui. Primeiro, por paternalismo. Ou seja, não se pode limitar uma liberdade por razões fundadas no bem dos outros. Do tipo, pô, essa ideia que você está falando aí, porra, não é legal, ela não pode gerar aí um bem para alguma pessoa, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, a liberdade não pode ser restringida por argumentos paternalistas. Ou seja,
eu não sou responsável pelo bem de nenhuma outra pessoa. Eu não posso fazer o mal para elas. Tá? Mas se a minha ideia, se a minha opinião, se o meu modo de vida existe, não está gerando nenhum bem, não está gerando nenhum dano para essas pessoas, essa liberdade não pode ser restringida para favorecer essas outras pessoas. No sentido de que, o fulano não gosta desse seu jeito. Pô, se você mudasse de comportamento, esse sujeito talvez fosse mais feliz, esse sujeito talvez frequentasse mais o clube. Não se justifica essa perspectiva. Outra perspectiva de limitação que não se justifica, tá, é a limitação da liberdade com base na excelência. Ou seja, limita-se a liberdade a partir de ideias de perfeição humanas definidas por algum ideal da sociedade de uma suposta perfeição. Ou seja, eu não posso desenvolver a minha liberdade porque, de certa forma, essa liberdade ela viola os costumes daquela sociedade, ela viola o que aquela sociedade entende sendo o correto. E, por fim, a liberdade não pode ser limitada por aversões e repugnâncias, ou seja, por preferências sociais, tá, que não podem ser sustentadas a partir de certo e errado do ponto de vista utilitarista. As minhas liberdades, o meu modo de vida, as minhas opiniões, os meus pensamentos não podem ser limitados se a sociedade acha que isso é bizarro, que isso é feio, que isso é constrangedor. A partir do momento que eu não gero dano a ninguém, a partir do momento que eu não impeço ninguém também de exercer as suas plenas liberdades, não há por que limitar as minhas liberdades, por mais malucas que elas sejam. Tá? Por mais que elas gerem aversões, por mais que elas gerem repugnâncias. Por fim, último tema. Tá? Intervenção positiva do Estado na sociedade. John Mill, como nós vemos dizendo, ele é um liberal. Tá? E como todo liberal, não vê com bons olhos a intervenção do Estado no sentido positivo. O máximo de intervenção do Estado que pode existir é para impedir liberdades que geram dano a outros. O Estado poderia intervir em benefício dos indivíduos, favorecendo determinados comportamentos? Essa é a grande pergunta. Deve o governo fazer algo em benefício dos indivíduos? A priori, o governo não faz tudo aquilo que não prejudica. E aqui vocês estão lendo o livro do Henri Thoreau, que também é mais um pensador liberal, e uma das frases dele, clássica, é: o melhor governo é aquele que menos governa. Em verdade, o melhor governo é aquele que não governa. Isso é uma perspectiva muito liberal, bem aos moldes de John Mill. O melhor governo é aquele que não governa absolutamente nada. Então não é lícito, não é justo que o Estado intervenha na sociedade em benefício de ninguém. Basta que o Estado não atrapalhe ninguém. E aí cada um desenvolva as suas próprias liberdades e individualidades. Isso é tipo de um pensamento liberal que mais na frente vai ser contestado. Tá? Quais são as objeções de John Mill a uma intervenção positiva do Estado? Primeiro, deve o governo fazer algo em benefício dos indivíduos? Não. Primeiro, o indivíduo por si faz bem melhor. Isso é típico de um pensamento liberal, tá? A ideia de que o indivíduo faz melhor que o Estado. O indivíduo decide melhor quem tem um interesse pessoal sobre o tema. É mais útil ao indivíduo isso. Tá? Então, a primeira resposta é: não, o Estado não deve intervir em benefício dos indivíduos, porque o indivíduo faz isso por si melhor. Tá? Segundo, não, o Estado não pode intervir, muito embora o indivíduo possa fazer eventualmente pior que o Estado, tá? É bom que ele faça e aprenda com seus erros. Isso vai gerar, então, uma evolução e um aperfeiçoamento. Terceira resposta, não, o governo não deve intervir em benefício dos indivíduos. Por quê? Porque, assim sendo,
corre-se o risco de se aumentar desnecessariamente o poder do Estado. Um Estado interventor, na visão do John Mill, ele tende a se agigantar, ele tende-se a aumentar em todas as suas estruturas burocráticas. E um Estado que cresce diminui o indivíduo. Tá? Então, ou seja, esse Estado que cresce demais, o indivíduo ele acaba tendo uma maior dependência em relação a esse Estado. Um Estado muito interventor, um Estado que age muito em benefício dos indivíduos, os indivíduos chegam a um dado momento se tornando dependentes desse Estado. É como um filho que você faz tudo para ele. Chega um dado momento que ele não sabe fazer mais nada por si mesmo. Mais ou menos essa lógica do John Mill. Então, com um Estado muito interventor, aumenta-se a dependência do povo ao governo ou a um próprio partido que é oportunista. Dessa forma, nem toda a liberdade do mundo evitaria a opressão com um Estado agigantado. Com o inchaço do Estado, as mentes mais preparadas, isso aqui é um argumento interessante, seriam levadas a escolher carreiras públicas. E com isso, a sociedade, principalmente o espaço privado, perderia grandes talentos. Um Estado agigantado, ele tenderia a atrair os melhores cérebros para ele. Atraindo os melhores cérebros para ele, a sociedade perderia esses melhores cérebros, a economia, melhor dizendo, perderia o espaço privado, né, a esfera privada, perderia esses cérebros e, evidentemente, ela deixaria de evoluir. Cria-se, então, uma superburocracia que controlaria a sociedade e o próprio governante. Ele traz aqui o exemplo da Rússia. O próprio czar é impotente quanto órgão burocrático. Ele pode mandar qualquer funcionário para a Sibéria, mas não pode governar sem eles, ou contra a vontade deles. Esses funcionários públicos têm um poder de veto tácito sobre todos os seus decretos, recusando-os simplesmente a implementá-lo. Então, ou seja, esse Estado muito interventor, ele acaba se agigantando. Esse agigantamento diminui o indivíduo, faz com que o indivíduo tenha cada vez mais dependência do Estado, podendo gerar graves opressões. Esse Estado agigantado tende a atrair os melhores cérebros, os mais inteligentes, os mais aptos, tirando essas pessoas do espaço privado, onde realmente deveria haver o crescimento do sujeito, e principalmente forma uma burocracia governante que muitas vezes o próprio governante eleito não consegue fazer mais nada, porque existe toda essa burocracia ao redor dele que acaba impedindo ele de fazer eventuais projetos de governo. Reina, mas não governa. Quem governa é essa burocracia desses cérebros mais privilegiados que foram atraídos pelo Estado, que se agigantou. Argumentos bem interessantes, depois serão contra-argumentados com outros autores no futuro. Tá? Consequência, então, de um superestado. Nós teríamos uma economia fraca, porque as melhores mentes, não estariam na economia, mas na burocracia estatal. Portanto, isso geraria pouca inovação. Na ideia de John Mill, as boas cabeças, os grandes cérebros, devem estar no espaço privado, porque é ali que se gera a inovação. E nós teríamos também um superestado, porque a economia se tornaria dependente da atuação desse Estado. Os indivíduos se tornariam dependentes dessa atuação do Estado, como crianças que não cresceram e sempre dependem do pai e da mãe. Porém, em um aspecto, John Mill concorda com a atuação positiva do Estado. Ele aceita que o Estado financie o ensino público para as pessoas pobres, justamente para possibilitar aquele acesso que nós vimos, aos prazeres superiores. Uma pessoa pobre, dificilmente ela vai conseguir ter acesso a estudo, acesso a intelecto, a imaginação e a sentimentos morais. Então, caso ela não tenha essa condição, lembrando que na época praticamente não existia um ensino
as pessoas que estudavam eram aquelas que eram mais ricas e poderiam ter acesso a tutores, a ideia do John Mill é romper essa lógica e tentar democratizar ao máximo o ensino. Porque com isso as pessoas acabam experimentando esses prazeres superiores. E com isso gerando uma evolução de si mesmos. Era isso, espero que tenham gostado de John Mill. Voltamos semana que vem.